Quanto aos grandes que envergonham a minha palavra e fazem chorar a minha nação, chamada Brasil, seus dias estão se abreviando. Aos que dizem não há justiça, levantarei o cetro. Estou eu ordenando e a balança já pronta está. Ai daquele que for colocado à prova e encontrar-se em falta, porque será envergonhado e todos dirão: vejam, um dia foi grande, hoje é vergonha e poeira levada pelo sopro de Deus. Olá, irmãos, olá, irmãs. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Obrigado pelo carinho de estar aqui comigo mais uma vez, nesse momento especial da visão profética, um momento em que eu compartilho com os irmãos aquilo que o Senhor vem nos mostrar através de visões, de sonhos, de revelações. E eu estava me consagrando nessa segunda-feira, dia 31 de... Hoje é dia 31 de março, né? Dia 31 de março. Estava me consagrando pela manhã e, na verdade, eu tirei um tempo maior de oração e vim até quase à tarde já. E o Senhor me levou, amados, a algumas visões que eu quero compartilhar contigo. Algumas palavras muito fortes. O que Deus me mostrou aqui, amados, é muito intenso. Então o Senhor me mostrou coisas que estão acontecendo e vão acontecer, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. O Senhor me deu uma visão assim global de tudo o que está por vir. E também sobre a nação brasileira. Então eu quero que você fique aqui no vídeo, porque eu vou deixar as questões da nação brasileira para o final, para você também compreender o que vai acontecer. Então, são várias visões que o Senhor me deu, e algumas até bastante assustadoras, né? Eu estava orando e falando com Deus, eu até anotei tudo aqui, porque eu estava orando e colocando diante de Deus, né? Nós tivemos aí há poucos dias, né? Poucas horas, um grande terremoto em Myanmar, né? É um país, e foi terrível lá. E a gente sabe também que o próprio Brasil, né? Também nós tivemos aí terremotos, foram em regiões bem mais profundas, claro, né? E não foram sentidas de uma maneira intensa na superfície. Mas eu estava orando e colocando para Deus: Senhor, o que vai acontecer? O que está acontecendo? E o Senhor me disse assim, olha, né? Ele me levou uma visão através do Espírito Santo, e eu vi, amados, os quatro cantos, eu até anotei aqui, eu vi os quatro cantos da terra. Eu vi a terra como se ela fosse um tabuleiro de xadrez, né? Então a terra, e eu vi as mãos do Senhor segurando esse tabuleiro. Então todas as nações, dava para ver todas as nações, dava para ver o mundo inteiro, como se alguém tivesse esticado o mapa, e aí as mãos, né? Acredito que eram as mãos de Deus, porque o que veio em seguida, a palavra que eu ouvi, foi a seguinte, né? Então eu coloquei aqui, olha, eu vi os quatro cantos da terra e uma visão geral de todas as nações, e vi então as duas mãos do próprio Deus que segurava a terra como um tabuleiro. Então o Senhor me disse: vou eu sacudir a terra, e o que hoje os vossos olhos têm contemplado, cheio de espanto, há de se multiplicar. Se tenho eu permitido, grandes tragédias, muitas outras virão, pois tenho eu as permitido para trazer um alerta, que haja arrependimento no meio dos meus. Mas mesmo assim, os ouvidos dos homens estão tapados. Então eu, Senhor, vou sacudir a terra, reinos serão destruídos, se tornarão em ruínas. Assim também levantarei os níveis das águas dos mares e também dos rios, e elas atravessarão ilhas e continentes. Eu, Senhor, em breve o farei. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que abaterei líderes e reis, e espalharei os seus descendentes. Amado, o Senhor me mostrou um rebuliço muito grande, um vento muito grande sobre toda a Europa, sobre parte da Ásia e também parte da África. Nós vamos ver reis e reinos, e os herdeiros desses reinos sendo espalhados, tendo que fugir e pedir refúgio em outros lugares, em outras nações. O Senhor disse que isso vai acontecer já muito em breve. E o Senhor continuou dizendo: estou ordenando a mudança de riquezas. E vou eu decanta lega sobre as... Olha, o Senhor continua falando aqui. Tirar
das mãos dos ímpios e soberbos o ouro e a prata, e colocarei nas mãos dos justos e fiéis. Aquele que crê há de contemplar e saber que eu, o Senhor, assim o farei. Quanto à nação brasileira, e aí, amado, é que o Senhor começou a falar comigo e me mostrar, o Senhor aí, eu saí daquela visão do tabuleiro, saí dessa visão, né? Só um resumo, né? Se a gente está ficando espantado em relação aí aos terremotos, às, né, guerras, enfim, o Senhor disse que tudo isso vai se intensificar. Isso vai se intensificar. Para que as pessoas, de alguma maneira, realmente busquem o arrependimento, busquem o conserto. O Espírito Santo disse para mim, amados, que existe uma grande chaga, uma grande ferida no centro da Europa. E Deus tem alertado essas nações já há um tempo muito grande, mas eles simplesmente viraram as costas, não querendo ouvir o chamado do Senhor ao arrependimento. Agora, vindo para a nação brasileira, o Senhor disse: quanto à nação brasileira, eu tenho enviado sinais, também tenho levantado os meus filhos e filhas para alertar com palavras aquilo que eu, o Senhor, tenho contemplado com grande tristeza. Pois o desprezo tem vindo do meio dos meus, que se tornaram mornos diante de mim, tapando os seus olhos para que não contemplem a minha grandeza. Muitos daqueles que outrora criam em que eu, o Senhor, operava milagres, hoje viram as costas e não conseguem mais contemplar o Deus soberano que sou eu. Farei eu, decanta Légia Súbrias, emudecida a voz desses ímpios que se transvestem de luz, quando na verdade têm espalhado trevas no meio do meu povo. Assim eu comecei a obra no meio da igreja. Estais, pois, espantados, diz o Senhor. Ainda, decanta Légia Súbrias, um pouco de tempo, e a espada há de adentrar. E tocarei, sim, Légia Súbrias e decantas, aos da sinagoga de Satanás, que dizem, servos meus, mas comigo não tem aliança. Os transformarei em opróbrio para toda a nação. Espalharei de Légia Súbrias e decantas os rebanhos. E assim digo, atentai-vos, vós que conheceis a verdade, porque grande será o rebanho a ser recolhido ao verdadeiro aprisco. O arrependimento não veio, diz o Senhor. Por isso, o tempo da minha ira está perto de chegar. No meio da política, vou eu fazer descer aqueles que, usando o meu nome, receberam em suas mãos a autoridade, como príncipes, tiveram, decanta Légia Súbrias, a autoridade de julgar, de fazer leis, de conduzirem, Légia Súbrias, as águas desta nação em ribeiros de tranquilidade e paz. Mas com timidez recuaram e dormiram. Esses eu retirarei, decanta Légia Súbrias, e transferirei a autoridade, colocando-as nas mãos dos valentes, que já tenho eu preparado, de norte a sul, de leste a oeste. Quanto aos grandes, que envergonham a minha palavra e fazem chorar a minha nação, chamada Brasil, seus dias estão se abreviando. Aos que dizem não há justiça, levantarei o cetro. Estou eu ordenando, e a balança já pronta está. Ai daquele que for colocado à prova e encontrar-se em falta, porque será envergonhado, e todos dirão: vejam, um dia foi grande, hoje é vergonha e poeira levada pelo sopro de Deus. Amados, o Senhor vai fazer uma grande obra, uma grande obra. O Senhor está sacudindo o mundo, amado, porque Deus está com pressa de salvar,
pressa de libertar, pressa de transformar vidas, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu senti em toda essa visão um grande recado, acima de qualquer coisa, um recado para nós, conhecedores da palavra. Eu tremo diante dessa palavra, amados. Eu tremo diante dessa revelação. E eu peço para você, compartilhe ela, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa sorte, a sorte do nosso país. Mas ao mesmo tempo me entristece em saber que muitos que poderiam fazer história neste momento de tantas lutas e pelejas, não fizeram a diferença e por isso deixarão como legado o fracasso. Mas o que me alegra é que o Senhor está levantando uma geração que vai fazer uma grande transformação na terra. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você puder, compartilhe essa visão com outras pessoas. Curte, comenta, compartilha em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Tchau. Gostou do vídeo? Acredito que sim. Em Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, então tenham fé, não desistam. E por fim, curte e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com as bênçãos do nosso Deus. Gratidão.